está. Tá. Olá, Joana. Olá, tudo bem? Tudo bem? Estás boa? Sim, sim, por aí também. Só que é Também, também. tarde. Fixo. Olha, muito obrigado por teres aceitado aqui o meu convite. Não, Por obrigada estares eu. aqui um bocadinho a falar e disponibilizar o teu tempo. Vamos já falar disso, mas já fazes uma excelente gestão do teu tempo e articulado com a tua atividade profissional, que acho que também aqui um excelente exemplo para passares aqui ao pessoal que nos vai ver e que, entretanto, vai entrando. Já estou aqui alguns dos meus alunos também curiosos para saber o que é que o professor deste lado que então, está a fazer. Olha, Joana, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação daquilo do pouco que conheço de ti e, e que estive também a investigar. Portanto, a Joana, eu vou usar a minha cábula que é para não me enganar. Claro. A Joana Fontes, designer gráfica, licenciada em turismo pelo Luís Pegaia, com variante em marketing digital de redes sociais. Trabalha em alojamento local desde 2009, onde experienciou todas as áreas funcionais, desde a limpeza, a recepção, a gestão simultânea de várias propriedades, até às suas próprias propriedades. Diz que o alojamento local não é para qualquer um, só para quem se compromete com este desafio. E é especialista em gestão de hóspedes. É, pronto, está tudo certíssimo. Está tudo certo? Está tudo ok. Não me enganei nada. Nada. Pronto, só uma pequena apresentação também para te enquadrarmos aqui. Começo até com a primeira questão. Isto, em jeito de conversa, não é nenhuma entrevista. Começaste então há 13 anos a trabalhar em alojamento local. Queres falar um bocado desta tua experiência e que abreviei bastante na introdução, nomeadamente da escola da AEL. O Instagram é escola.do.al Sim, sim. e qual é a tua ideia desta escola e aquilo que pretendes? Então, basicamente, o alojamento local foi através da família. Eu vi o alojamento local nascer, ainda nem tinha esse nome, chamávamos apartamentos para férias, apartamentos turísticos. Exato. Foi uma tia minha que estava na Holanda que deu a ideia à minha avó para explorar os alojamentos que tinha por cima de casa dos meus pais, porque estávamos a ter muito problema com o arrendamento caseiro, né? O arrendamento anual. E Certo? então começámos por aí. No ano a seguir, uma casa de férias na praia, em Miramar, Vila Nova de Gaia, também passou para alojamento local. Na Ok. altura não tinha esse nome, nem? E depois, quando andámos por ela no ano a seguir, o meu avô comprou um prédio, minha avó passou-se, não é? O O que é que negócio a estás a crescer, fazer, não é? né? Foi muito engraçado, porque chegou ali à nossa beira, Aurora, ela diz, comprei um prédio, foi mesmo muito engraçado. Foi assim, ela não sabia nada, ela nem pôde opinar, porque já estava pago, já estava tudo. Até aqui só para dar uma noção da diferença dos valores, nessa altura ele comprou um prédio com 3 apartamentos no centro do Porto, Pronto, Bonfim, centro histórico, ok. por 25 mil euros. Agora não conseguimos esses Nada. valores. Que é isso? Nem é um telheiro que se consegue. Exato. Pronto, no ano a seguir voltou a aparecer, comprou do lado. Nossa, já só falta. Aquilo eram três, né? Foi umas Sim, partidas, sim. não deu muito bem, então meteram à venda. E então só faltava o terceiro lado. No terceiro lado ele já não comprou. Depois tinha uns prédios também por trás e aí ele deu a oportunidade e foi a minha tia que comprou. E foi assim, foi crescendo, foi dentro da família. Foi a minha tia que trabalhou na hotelaria Sim, sim. na Holanda que introduziu, porque ela conheceu o Airbnb e chegou a utilizar, foi assim que conhecemos. E então eu era miúda, tinha 15, 14 anos e foi assim que eu conheci este mundo e nunca pensei vir para isto. Eu na altura estava muito mais inclinada para as artes e para o design, eu estava a estudar design, mas ajudava a minha avó, a minha mãe, que viram tudo o trabalho de família no tempo livre, até para juntar algum para os estudos. E quando dou por mim, Este no bichinho. foi. Andou por mim, o plano era, ok, vou tirar turismo, já estava em marketing, mudei, fui para turismo e vamos aumentar o negócio, vamos expandir, vamos fazer alojamento em cadeia, vamos fazer um hostel e as ideias começaram assim todas a fluir. E assim, de uma forma até bastante informal, começaste a entrar
e a profissionalizar-te na área, não é? Foi, Muito, é ao muito interessante. contrário. Agora vê-se muita gente a entrar pela parte profissional, digamos assim, não é? Estudar aqueles tópicos todos e depois é que vai ganhar experiência a trabalhar na área. E eu fui ao Exato, contrário. ao contrário. Mas isso é que te deu este know-how todo e que hoje tens, não é? Estes Sim, 13 anos de experiência, que é jovem, mas já tens muita experiência na área e podes ajudar muita gente, que é aquilo que estás a fazer e onde te estás a posicionar. sim, E tocaste aí num aspecto interessante no surgimento do alojamento local, que eu também acompanho desde que houve a reformulação da ocupação dos empreendimentos turísticos. O alojamento local surge ali muito tímido e não só, e muita gente associa o alojamento local à conversão direta das residenciais, das hospedarias, etc., mas também surge para regular essas casas, essas propriedades como o teu avô comprou, não é? E hoje tem a dimensão que tem graças a isso também. Mas os teus, pronto, referiste, tinha aqui a abertura dos teus alojamentos locais, dos teus próprios, são a continuidade do que o teu avô fez. sim, Então, exato. Aliás, depois quando veio, a minha avó, entretanto, faleceu, e então era ela a cabeça de cartaz do projeto todo, foi ela que me deu essa oportunidade. ok, Ela fez a transferência de titularidade para mim e para a minha mãe. Eu fiquei com dois, a minha mãe ficou com três, e é isso calha na altura que também sou convidada por vários contabilistas para abrir a empresa de gestão. Só que eu, nessa altura, estava mais focada em aprender mais sobre aquilo que eu conseguia alcançar com o meu alojamento, sim, porque quando eu já estava a fazer a gestão de alojamento local para a minha avó ou para outros clientes, era sempre, ainda estava a estudar, então tinha muito o travão de eu quero isto, o proprietário dizia eu quero isto e eu não podia avançar daquilo que o proprietário queria, ainda não tinha essa confiança. Então, claro, quando tive a oportunidade de fazer eu a gestão a 100%, eu queria ver o que é que eu era capaz de alcançar. E alcancei valores extraordinários só com dois alojamentos. Foi o que me permitiu para terminar a licenciatura, que é no Espegaia, que é privado, mais viagens e outros cursos online ao mesmo tempo, só por conseguir gerir aquilo ao máximo da maneira que eu queria. E estou a falar de alojamentos que eram, eu digo que são os alojamentos standard. Temos os de luxo, o standard e aqueles sim. mesmo low cost. Os meus eram standard, nem de luxo eram. Um, eu perdi-me assim no meio. Não, mas tu, essa gestão, tiveste convite da empresa da gestão, mas para a gestão do alojamento local. Sim, sim. Das, Os meus era eu que fazia. és tu que fazias, mas Era a eu empresa de fazia, contabilidade. era eu, sim. Eu só Ok, tinha era o contabilista, não é? É a parte Graças, que eu tenho mais dificuldade, é essa claro, parte. naturalmente. Ok. E Uh, conseguiste, oh, desculpa, sim, sim, mas pronto, e estavas a dizer que pronto, optaste por fazer tu sozinha e conseguiste rentabilizar pronto, as tuas propriedades e conseguiste atingir valores que se calhar nem estavas à espera. Mas exato, exato. que estratégias é que usaste? Ou por já teres aquele conhecimento do passado e Não, conseguiste não, foi muito à base de teste. Aquilo que eu não até, podia fazer antes porque as pessoas tinham medo que corresse mal e eu não, eu testava. Desde ter um preço de manhã e ao meio do dia ter outro, responder no momento, na altura ainda não havia, pelo Airbnb, por exemplo, ainda não havia as respostas automatizadas, então a pessoa tinha que estar atenta e responder logo na hora. ter o computador aberto? Sim, andava sempre com o telemóvel, em qualquer momento estava a trabalhar, pronto, tinha essa flexibilidade, mas foi muito à base de teste o que é que dava, o que não dava. Por exemplo, numa semana ter uma foto de capa, noutra semana ter outra, Outra. porque a pessoa, a primeira foto que vê, se a pessoa está à procura o alojamento por uma vista, eu tinha lá com os filtros e destacava a foto de capa, era à vista, uma varanda, uma vista panorâmica. Mas depois há uma semana que tem mais eventos culturais, então a foto de destaque já não ia ser a vista, ia ser
o quarto com uma storytelling, uma apresentação com vinho do Porto. E assim conseguia captar sempre ao essa máximo. preocupação, Sim. claro. Para o cliente ou o potencial cliente, veja como vocês estão sempre a inovar, estão sempre devidamente adequados àquilo que também se passa no destino, não é? Neste caso Sim, no sim, Porto. sim. Sim, dar notícias também sobre o que está a acontecer na cidade, né? Perguntar o que é que vem cá fazer, porque é que vem cá, se está interessado em turismo cultural, em turismo de desporto, e assim indicar, depois as pessoas veem que há uma preocupação e continuam a conversa, então acabam por ficar mais tempo agarrados ali no anúncio e a ponderar se reservam ou não. Antes de efetivarem a própria reserva, não é? Sim. Isso é muito importante entender esse contacto. Okay. E uma das coisas que também diz e que diz que aprendeste bastante foi com a gestão de reclamações. Sobretudo no período da pandemia, não é? Por aquilo que entendi, naturalmente foi uma altura em que muita gente cancelou, que se alargou também a possibilidade de mais aqueles alojamentos que não faziam passaram a ter o cancelamento gratuito. Isto tudo para ir de encontro às expectativas, aquilo que falavas dos clientes. Como é que geriste, como é que pegaste nessas reclamações e transformaste isto em resultados? Então, aquilo na fase inicial, que ainda por cima calhou, que eu até digo nas histórias, né, que eu estava grávida, eu quando vi os cancelamentos todos a cair a pica, neste caso eu trabalhava exclusivamente com a Airbnb na altura, e eu não podia estressar, e eu tentei lutar contra o primeiro cancelamento, porque eu tinha política rigorosa, tentei lutar contra o primeiro, contra o segundo, contra o terceiro, e aquilo demorou semanas e não consegui nada. Quando há definitivamente o confinamento e começam a cair todas as reservas que eu tinha, todos os cancelamentos, meus e da minha mãe, falei com a minha mãe e eu disse, olha, eu desisto, porque não dá mesmo, isto são forças externas, não dá, eu vou ter que mudar a estratégia para as novas reservas. Começar já aqui a ver como é que eu vou ganhar aquilo que eu perdi, não é? Ok, temos este mês, não vamos conseguir nada, porque estava completamente tudo fechado, quase que a nível mundial, mas então o que é que conseguimos nos próximos? E aí então eu viro para o turismo doméstico. Ainda não andavam a falar em turismo doméstico e eu já estava a preparar os anúncios para turismo doméstico, que significava outros valores, outras amenidades, outro tipo de atendimento. Mas depois, a nível das reclamações, uma coisa que na altura tentámos fazer, foi muito à base de experimentar, tentar ver o que resulta, o que não resulta, é gerir realmente a expectativa do cliente, porque na altura os preços baixaram imenso, mas as pessoas queriam na mesma uma qualidade de atendimento, digamos assim, muito alta. Pagar pouco, mas a nível de excelência, não é? Exato, e então nós tínhamos, era logo desde o início, olha, você que pagou tem direito a isto, e dizer isto sempre de forma cordial, assertiva, estamos aqui a ajudá-lo, se quiser mais isto, então tem este valor, para o cliente perceber que nós estamos aqui para ajudá-lo, e não simplesmente só ganhar dinheiro, porque precisamos ganhar dinheiro, mas também temos que ter valor humano, não é? Claro. E muitas vezes sensibilizar o hóspede que eles às vezes queriam, imaginemos, um T1, 20 euros à noite. E mesmo 20 euros à noite eles queriam pagar menos. Estou a tirar valor assim assustadores não é à toa, porque eu cheguei a ver Não é à toa porque chegaste a ver. Mas dizer, olha, dos 20 euros temos que tirar a água, temos que tirar a luz, temos que tirar a net, temos que tirar o seguro, temos que tirar o IVA, temos que tirar a manutenção, temos que tirar a garagem, ainda tenho que ter um salário para eu comer né? Comer e beber. E ver, claro. Sensibilizar assim, havia pessoas que, ok, não querem, continuam para o outro lado, não há problema nenhum, mas tive realmente clientes que diziam não tinha noção. Não tinha noção e concordam com o preço que eu tinha lá estabelecido e vêm e tornaram-se bons clientes. Uma coisa também mesmo muito importante que nos aconteceu acontece alguma coisa de mal e nós, como pedido de desculpas, damos uma garrafa de vinho do Porto, damos um jantar, um voucher, qualquer coisa. Não adianta de nada se não houver um acompanhamento logo desde o início.
A pessoa na altura diz que sim, obrigado, correu tudo bem. Chega depois da reserva, está a cair uma reclamação na agência, está a cair um mau comentário, porque ele sente só que estão-lhe a tirar areia para os olhos. Agora, se houver uma preocupação logo desde o início, foi isso que nós aprendemos e depois passámos a aplicar, se acontecer alguma coisa e nós quisermos compensar o cliente, como pedir desculpas e ser honesto, dizer, olha, desculpe, falhei aqui, sou humano, aí sim já resulta. Mas Já tem que tens ser do teu algo lado. do início ao fim. Claro, acompanhar o processo todo, eh, desde o momento em que ele quer fazer a reserva até que se vai embora, não é? Fazer isso tudo, acompanhamento direito. Ok. E uma das questões que tu falas e referiste, que é a postura enquanto host. Não é? Não importa, e fizeste várias experiências de estar vestida de uma forma formal, mais informal, e que a reação do hóspede nunca foi a melhor, ou em várias situações não foi a mais expectável. E queres falar um bocado disso, da postura e dentro da tua experiência enquanto gestora de alojamento local e especialista em gestão de hóspedes, a importância que tem a nossa postura, o nós estarmos bem e demonstrarmos ao cliente que estamos bem e que estamos ali com ele, independentemente da forma como estamos, que é importante, naturalmente, a nossa aparência, mas que não é tudo, não é só a aparência que dita a excelência do atendimento. Sim, porque é aquilo que eu digo, o mais importante é mesmo um sorriso na cara. É mesmo porque se pensarmos que o hóspede bem cansado da viagem veio, enganou-se, em vez de vir da estação de metro, que era só 5 minutos, veio da estação de metro, que são 15 minutos, com malas. Já aconteceu assim, então chegam cansados, ainda têm que levar com um procedimento de check-in e eles só querem ir descansar. Só que esse procedimento de check-in é importante para eles perceberem e para ver lembretes, não é, do regulamento do alojamento para correr tudo pelo melhor. Então, se o hóspede chega e apanha uma pessoa mal vestida, que até não cheira muito bem porque andou a limpar, a correr, e ali com cara de cansaço, quem dormiu mal, pronto, já estragou tudo. Estragou tudo. Estragou tudo. Podia vir com uma expectativa muito boa desde o início, chegou ali, levou com aquilo, fica logo ali atrapalhado. Claro. Eu, por exemplo, no caso com os meus pais, quando não era eu a fazer o atendimento, era o meu pai, eu avisava, é o meu pai, às vezes até dava-lhes ali um bocado a volta para ser mais fácil para ele, que é o proprietário, para eles só se sentirem-se mais à vontade e não enganados, que é isso que depois acontece. Aprendi também quando trabalhei no posto de turismo no Porto, a nível de, lá está, a postura, o sorriso na cara, o tom de voz, a maneira como gesticulamos com os braços, para conseguir-los pô-los mais confortáveis, sentirem-se acolhidos, não é só atendidos, não é só toma as chaves, está aqui e vamos embora. Não, sentem-se Lembrar acolhidos. as regras, não é? Exato, Aquelas coisas que ninguém gosta de ouvir, mas pronto. exato, mas fazer de uma maneira em que eles ficam interessados em ouvir. Ou seja, temos que ter um bocado de tato quando recebemos o hóspede. Se o hóspede chega e vemos que está todo transpirado, está calor, andou muito, está cansado, ele chegar e sem pedir nada, ter ali uma água, faz logo a diferença. Ou então chegar e perguntar se quer ajuda a levar as malas, faz logo a diferença. Então lá está, tem que haver aqui uma flexibilidade entre estar vestido, bem vestido, não precisa ser totalmente formal, porque até se o alojamento tem um ar muito caseiro, ser atendido por uma pessoa vestida demasiado formal dá choque. Não bate a cara com a Não cresta. É preciso saber ler, não é? O cliente. Consegui Exato. perceber logo pela troca de mensagens, não é? Também. Se existirem, antes da reserva ou antes do check-in, e depois lê-lo, não é? A postura com que a pessoa vem ter connosco. Lá está, aqueles detalhes, ouvir transpirado, ouvir a bufar, ou ouvir. Conseguimos perceber bem e, sobretudo, tendo experiência no atendimento ao cliente, consegue-se perceber isso mais facilmente Sim. e adequar o atendimento a isso.
outra coisa que também ajuda muito é a língua. Eu sei que nem todas as pessoas têm possibilidade, mas eles quando chegam a ter alguém a falar na língua deles, faz também milagres. Sente-se também que houve um esforço da nossa parte para os receber. Nem Eu que não seja tenho essa. aquela frase de boas-vindas, não é? Sim, sim. Eu, por acaso, como trabalhei no posto de turismo, eu falo francês, espanhol, inglês e ainda andava a aprender italiano. E o italiano veio porque de repente estávamos a receber muito italianos, não sabiam falar inglês, percebiam espanhol, mas era uma coisa muito estranha, né? E então comecei ali, pelo menos para as boas-vindas ou para dizer isto, aquelas informações básicas de check-in, e isso mudou radicalmente a maneira como toda a estadia depois. E quebra logo ali, o quebra-gelo, não é? Sim, sim, Eles veem que não dominas a língua, mas que houve esse esforço, como referiste, e ele fica logo disponível para tudo o que vem a seguir. Não é? Acho que sim, é um pouco sim. por aí também. Muito bem. A tua experiência vale. Tentas pensar em escrever um livro? Vale. Olha, mas estamos a falar do check-in, mas e por aquilo que estás a dizer, todos os check-ins que fazem são presenciais? Sim. Ou tens alguma das propriedades em self-check-in? Não, de momento não, mas já tive. Já cheguei a ajudar um senhor que ele tinha também check-ins autónomos por causa de quando chegavam tarde. Só que foi o que eu dizia, era uma ilha, né? No Porto temos as ilhas, né? Sim, As sim. casinhas, ele tinha 9. E era já um senhor com idade que estava a investir aquilo para passar o tempo. Né? O senhor já tinha os seus 70 e quê anos. Rentabilizar. Era. E ele durante o dia fazia os check-ins. À noite ele morava longe, ele então pôs o autónomo. Só que aí gerou um problema que era ao chegarem tarde e não havendo a sensibilização, porque eu aí a senhora fazia era de consultora, não fazia-lhe a gestão. Pois. Não havendo uma sensibilização online ou um reforço das regras, eles quando chegavam muito tarde era sempre problemas para os vizinhos ou para os outros alojamentos do lado. Havia um check-in, depois no dia a seguir ia lá o senhor fazer o check-in, né, depois, só que aí o mal já estava feito, não é? E caíam reclamações depois nas outras reservas. Então, quando é possível, se uma pessoa tem um alojamento local, só tem um e não tem mais nenhum trabalho, ou até pode ter um trabalho, mas consegue gerir para fazer sempre os atendimentos, é o ideal. No entanto, também dá para fazer o check-in digital na mesma com um bom acolhimento. Uma pessoa tem acesso seja com a chave dentro do cofre, seja com o código, podemos deixar lá um panfleto, um mini livro com as nossas fotografias com um texto. Ok, se calhar podem não ler aquilo, então podemos fazer, e aqui já estamos a entrar no campo da criatividade, uma parede com vários quadros de bem-vindos, a casa é da pessoa X, né? Um bocado a história do alojamento, porque assim por exemplo, como existe alguns alojamentos no Instagram, a Casa da Joana, que eu gosto muito de seguir, a Casa do Azeite, de Olive House, o Porto Domus, Guest House, têm todas identidades, né, próprias. Se a pessoa chegar, mesmo que não tenha alguém lá físico, mas tem lá uma foto do gestor, do proprietário, da história, das pessoas que passam por lá, ou então tem um vídeo numa pen inserido no monitor para ver uma apresentação. Engraçado. Temos que ser criativos. A Claro, pessoa, claro. sem estar lá alguém, consegue ser na mesma bem acolhido. E depois lá está, mensagens no WhatsApp, mensagens na Airbnb, e mesmo não conseguindo estar lá, porque muitos proprietários têm um segundo trabalho, conseguem deixar tudo preparado de antemão e receber, acolher na mesma essa pessoa de forma virtual. Aliás, estamos aqui em conversa de forma virtual. Virtual. E que é perfeitamente possível. E nós podíamos estar a conversar presencialmente, mas não partilhávamos com mais pessoas, claro. Exato, exato. O objetivo é esse e também fazer com que as outras pessoas também conheçam um pouco mais, não só aqueles que já são proprietários, mas quem está a pensar aderir ou criar o seu alojamento local também aprenda aqui um bocado connosco. O objetivo é esse. Algumas pessoas acham que
abrir um alojamento local, basta fazer a comunicação prévia à Câmara, é só ir ao balcão único ou presencialmente à Câmara Municipal, colocar a plaquinha de acrílico na porta, comprar mobília do IKEA e voilà, tem um alojamento local. Concordas? Que vemos Não. muitos alojamentos locais assim, não é? Não, essa altura começaram, pareciam os alojamentos pop-up, era mais um, todos iguais, uma pessoa olhava até já sabia que era mobília do IKEA, já sabia quanto dinheiro tinha sido investido naquele T0. E eu fico, pá, doía-me ver aquilo, porque aquilo era a imitarem decoração de hotel, mas com mobília baratinha do IKEA a preços extraordinários, não é? E sem tratamento de alojamento local. Podemos fazer um alojamento local do zero, novo? Sim, podemos. Com mobília do IKEA, sim, também. Mas também pode ser algo que nós já tínhamos e até pode ser mobília com algum valor emocional ou mobília antiga. Ou seja, vai ter uma decoração rústica, vai ter uma decoração escandinava, vai ter uma decoração moderna, vai ter uma decoração pop art. Tem Né? ali um tema, não é? Arranjar uma decoração temática. Exato. Por exemplo, pode-se ir por aí, pode-se ir pela localização, ou seja, quando uma pessoa quer abrir alojamento local, tem que pensar, se for para ter mais um rendimento, que não há problema nenhum com isso, a primeira coisa que tem que procurar é o sítio que vai adquirir o espaço, ou se já tem o espaço, se aquela área, que concorrência é que tem. Eu cheguei a fazer a gestão de um senhor, foi o ano passado, que era em Gaia, perto do El Corte Inglês, né, da avenida principal Gaia, em que ele antes estava com uma empresa e não correu bem, através do meu contabilista, que eram amigos, conheceu-me e eu fiz a gestão nesse ano. E, portanto, o senhor desistiu porque mudou-se para fora. Mas durante esse ano conseguiu ter sempre aquilo tudo cheio. Porquê? A primeira coisa que eu fiz foi ver que concorrência é que ele tinha naquele espaço, né, naquela zona de Gaia, que tipo de pessoas é que procuravam aquela zona, e aqui o truque é pensarmos, ok, pomos do lado do cliente, como é que eu vou escrever na Google? Como é que eu vou escrever na Airbnb? Aquilo era um duplex. As pessoas procuram pela palavra duplex ou procuram por alojamento espaçoso? Pronto, ou seja, já andamos aqui um bocado à volta do marketing, mas que é que funciona, que é verdade. E, por exemplo, no caso desse senhor, ele teve sempre cheio, mas 80% dos clientes dele eram pessoas a mudar de casa. E era um alojamento local. Não sei. Usavam o alojamento só como uma situação ali intercalar, não é? Era alugado em um mês, 2 semanas, um mês, 2 semanas, porque o alojamento local dá para essas situações também, não é só para as férias, não precisa ser curta duração de uma noite ou 3 noites, também podemos vender uma semana, podemos vender um mês, podemos vender 3 meses, existem os nómadas que estão a aumentar, podemos, eu vendo muito no inverno para estudantes de Erasmus, que vêm em mestrado ou em doutoramento, que vêm para as faculdades aqui do Porto, vendo um mês e meio, também dá, temos que ver essas estratégias. Claro, e sim, turismo de negócios também, portanto, Sim, e sim. muita gente, e no próprio Porto conheço algumas unidades também, em que têm clientes que a empresa pagou-lhes portanto, a estada num hotel 5 estrelas e optam por ir para um hostel porque querem conviver, querem um ambiente mais informal e procuram um hostel no centro do Porto para estarem ali mais à vontade. Sim, às vezes para se sentirem-se também um bocadinho mais em casa. Eu lembro-me no caso desse senhor, cheguei a ter um imigrante, quando vinha em trabalho, ele nesse ano veio 3 vezes para o mesmo alojamento. Agora com o da minha mãe estamos igual, é a terceira, estamos a apanhar clientes assim. Está a ser até um bocado, atualmente um bocado o nosso foco não é aquele turista ou hóspede que só vem uma vez e que não vem mais, não. Aquele que vem, passar 2 meses vem outra vez, passar 3 meses vem outra vez, vem em trabalho, vem em miniférias, vem com a família, depois vem em trabalho, vem com os amigos. Depois o ser um alojamento,
estamos a falar de um apartamento, de uma moradia, por exemplo, é versátil, não é? Tanto para a parte de trabalho e tem vários quartos, são colegas de trabalho e têm espaço também para trabalharem, para reunirem, para fazerem Sim, sim, refeições sim, sim. e não estão condicionados com os horários impostos pela hotelaria. Exato, exato. Não... Depois, por exemplo, serviços de limpeza, se querem, se não querem, e se querem, pode ser agendado para não ser numa hora que os perturbe, enquanto, por exemplo, no hotel, eles têm, as empregadas de limpeza têm que seguir aquele horário. Também estagiei num hotel e para perceber melhor, eu fiz de tudo, estive na recepção, mas também estive com housekeeping, governanta e mulheres de limpeza. E pronto. Eu, por acaso, pessoalmente também gosto muito de hotel, mas a nível, se for um grupo que precise fazer reuniões informais, precisam de uma sala, o alojamento local ou um hostel acaba por ser muito mais indicado. Tem essa, é mais adequado para essa situação. Bem, João. Diz-me uma coisa, tu se pudesses escolher, tens muita experiência, e se pudesses escolher entre só fazer gestão de alojamento local para outros, ou ter só as tuas propriedades, o que é que escolhias? Eu, Já tiveste as duas em simultâneo, não já é? tive, Mas se pudesses escolher. eu escolhendo fazer a gestão, porque fazer para mim tira-me mais tempo porque eu gosto de fazer tudo. Então não faço só a gestão, faço a limpeza, faço o check-in. Então aí fica limitada só a 2, 3 alojamentos, né? E como também tenho o negócio do meu marido e o meu filho, agora fico mais limitada a nível de tempo nesse aspecto. Enquanto que se eu fizer, como eu tenho aqui uma missão pessoal de ajudar a área, se eu fizer gestão para outros, eu consigo ajudar mais pessoas. Claro. É Ficas com mais basicamente tempo por livre. aí. Por, E, lá, desculpa. podia dizer, lá está, eu podia ter escolhido continuar só com os meus alojamentos e estava bem, só que ver vizinhos, né? Literalmente vizinhos com alojamentos locais, ainda há pouco tempo fecharam lá um, mexe comigo, porque depois acaba por manchar todo o mercado. Por exemplo, tinha um alojamento local ao pé de casa dos meus pais, que é na zona de contenção, que foi entregue a uma agência, por acaso não sei qual foi, e por não haver esse contacto humano, esse calor ou cuidado, era um T0, ou seja, para duas pessoas, máximo três, mas não havia gestão de hóspedes ou de reservas adequadas, então aquilo estava sempre festas atrás de festas, 12 pessoas, 20 pessoas, depois é vidros partidos na rua pública, e toda a sujeira que vem agregada com uma festa, que não é muito Não é agradável. nada agradável. Então acaba por perturbar não só o mercado, a experiência de alojamento local, como também social das pessoas que moram ali à beira. Vão a passar crianças para ir para a escola que tem vidros no chão, vai passar alguém para levar um cão e tem lixo no chão. E pronto, mexe-me aí. E fiquei bastante triste. Os vizinhos tiveram que apresentar queixa e o alojamento foi fechado. Ou seja, ainda por cima em zona de contenção, ele já não vai poder Não vai abrir mais. abrir mais. Então, o proprietário, coitado, não tem culpa porque não percebe daquilo, entrega a alguém a pensar que está Está descansado e bem, de claro. repente ficou, e agora está aqui, está à venda. Pois. Dói-me ver isso. E depois é por essas situações que muitas e quem trabalha em alojamento local e sabes isso perfeitamente e sobretudo as associações que representam o setor eh, lutam contra o facto do alojamento local ser considerado parente pobre do turismo, não é? E eu também passo-me quando vejo esses comentários que o alojamento local é o parente pobre, que é o alojamento local que segura a atividade turística e que segurou durante o período crítico que tivemos e que acaba por ser um pouco a base da atividade turística, porque é transversal a todo tipo de turista, não é? Desde o turista low cost até o turismo de luxo. Sim, E sim. felizmente temos em todo o país, norte a sul, litoral e interior, temos excelentes exemplos que nos mostram isso mesmo. Não é? Portanto, e embora haja aqui ainda há muito trabalho pela frente, não é? O alojamento
sofre também o facto de ser um conceito novo ou mais recente na atividade turística, embora tenha quase 20 anos, ou 15 anos, sensivelmente, ainda é recente e acaba por sofrer por isso, não é? E esses exemplos que estás a dizer é um bocado por aí também. Joana, mais aqui a minha lista de questões. Olha, és muito dinâmica e já tens já uma vasta experiência, como já falámos e também já exemplificaste aqui. E tens também muitos projetos futuros. Tem. Tens a Tribo Viajante, estás também no programa de aceleração do Turismo Portugal no Tourism Explorers, estás a apostar no turismo criativo e começa a ganhar forma a Dream Porto. Queres falar? Não sei se algum está nos segredos dos deuses ainda. Mas não, tem em ordem, não é? Tem em ordem, ou seja, tem ordem. Tem uma ordem do que está a ir agora, do que será para o ano, do que será para 2. Eu faço muito esse planeamento em 5 anos. Foi assim que eu consegui, tinha 24 anos a fazer 25, estava a abrir a empresa em nome próprio. Ou seja, eu aos 20 fiz o planeamento do tempo de licenciatura e trabalhos, pronto, e funciona assim, não é? É gestão de médio prazo para a vida também. Então, a Tourism Explorers, não é? O programa de aceleração, já conheço há bastante tempo, mas só este ano é que eu consegui ir, foi em março, e foi aí que eu conheci os meus outros 2 colegas e formámos então a Tribo Viajante. A Tribo Viajante é uma aplicação, também poderá ter site, em que foca-se na entrega dos destinos e experiências com base no mood, no humor da pessoa. Ou seja, em vez de procurarmos, ok, eu quero Espanha e depois de Espanha procurar, tenho Espanha não. Eu digo assim, eu passei por um divórcio, quero ir chorar a berranho, né? Para onde é que eu vou? E aquilo diz, com base no teu humor, tu vais para Las Vegas. Pronto. Assim, depende do tipo de divórcio, não é? Também depende. Não vai para Ibiza. Se calhar até caneta. Eu estou a fazer este exemplo, foi o exemplo que na altura o orientador deu e nós partimos de rir e foi até agora o melhor para nós conseguirmos perceber como entregar melhor o produto para a pessoa. Como nós sabemos, está a aumentar agora o turismo criativo, tem a ver com o turismo de experiências. As pessoas viajam pela experiência ou gastronómica ou artesanal e não só pelo destino. Então, se eu agora... uma atividade de experiências, não é? É um produto de experiências. Sim, já existe o Airbnb Experiences. Sim. Cheguei a vê-lo também a nascer, quando ainda só tinha 10 a 15 experiências no Porto, pintar azulejos, provar vinhos, e agora tem 50 ou 60 de experiências no Porto, de tudo. De tudo. Já existe uma experiência, eu fiquei na dúvida agora se é em Portugal ou se é lá fora, mas acho que é aqui em Portugal, de fazer meditação com cabras. Existe. Há quem vá fazer meditação com cabras e pronto. E lá está. Sei que há assim, já vários spots e precisamente com propriedades de alojamento local para meditação. Agora com cabras desconhecia. Completamente inovador, não é? Mas eu sei que é na Serra. É que se for cá em Portugal, eu sei que é para a Serra. Lá está. Uma coisa diferente. Bastante. O turista. E com procura. Sim. É Antes só havia 1 ou 2 a ensinar a pintar azulejos e agora pintar azulejos é tipo produto base, é mais um. Agora pode ser só pintar azulejos. Teve sucesso, aumentou a concorrência. Então o turismo criativo entra aí, porque os meus pais têm um espaço e nós queremos entrar depois também por aí, não é? Fornecer experiências artesanais, ligar o artesanato ao alojamento. Os alojamentos que nós temos até estão a sofrer alterações de decoração temática para ligar, por exemplo, macramé. Se vamos dar workshops de macramé, temos macramé no alojamento, que é a minha mãe que faz.
Então é a minha mãe que decora a casa com macramé, que depois vamos dar desculpem, tapete, não é macramé, ai, que isto é um bocado complicado, tapete de crochê, a técnica é crochê, mas o fio é de macramé, ou seja, uma combinação de duas técnicas. E depois temos o workshop, então a pessoa pode fazer o workshop, ou até pode não fazer o workshop, mas gostou do tapete, da tapeçaria, da decoração, pode comprar, ligar aqui vários mundos no criativo. Claro, claro. É um excelente exemplo daquilo que se deve fazer até para fixar mais as pessoas, não é? Sim, sim. Uma das coisas que também tenho falado e tenho mostrado que aos proprietários que é possível combaterem as baixas reservas ou reservas reduzidas, só de 1, 2 noites, através precisamente dessas experiências. Se o hóspede souber que tem várias experiências, que tem várias oportunidades para experienciar, lá está, o destino turístico, vai querer ficar mais noites, vai querer ficar mais tempo no alojamento. E de 1, 2 noites pode perfeitamente aumentar para 3, 4 ou até mais. Sim, e até nem não precisamos ser nós. Por exemplo, no nosso caso, nós estamos São a vocês, tratar. claro. Mas eu tenho um colega, que é o tal Porto Domus, que é o alojamento de luxo, em que ele fez parcerias com agências, não é? Com Living Tours, por exemplo, claro. Seja para os cruzeiros. Há bocado no início, desculpa, estava a falar da Living Tours, entrou aqui o Rui da Living Tours, mas se calhar não sei. E fez parceria e assim a pessoa chega ou até mesmo antes de chegar, durante a reserva online, durante a troca de mensagens, podemos informar coisas que podem fazer. Então, claro. Esse também nós fazemos nos nossos. O que é que acontece? As pessoas que vêm só por 1, 2 noites acabam depois por voltar por mais tempo. Acontece-nos imenso de gostaram, não sabiam que havia tanta coisa para fazer, querem voltar, querem reservar. Para a data que é, já está tudo cheio. Nós temos esse problema, porque eles querem voltar, já temos tudo cheio. Voltam no ano a seguir. Não, isso é bom, isso é uma prova do excelente trabalho que estão a fazer, não é? Mas sobretudo, acho que se calhar, a ideia que eu tenho é que as pessoas acham que toda a gente tem acesso à internet, as pessoas já sabem o que é que vão fazer e o que é que existe para fazer. Mas se formos nós a propor, e tem de ser algo ligado com o tipo de alojamento que temos, associado ao destino, ir de encontro com as preferências do hóspede, claro, certeza que se consegue atingir esses resultados. E não só, é exatamente por estar tudo na net, acabámos por não ter nada da net. E eu também senti isso quando fui à Itália, que eu, quanto mais procurava, mais perdida eu ficava. Perdi um montão de tempo para planear as coisas e depois correu tudo mal. E foi os anfitriões que me salvaram. Cheguei lá, havia problema da barreira linguística, que eu nunca pensei. Eu fui com todas as línguas, menos italiano, e não me serviu de nada. Eu tive que em 2 dias aprender o mínimo de italiano para conseguir desenrascar. Mas foi principalmente o anfitrião dizer-me, olha, o que está aberto é isto, pode visitar aqui perto é isto. Eu, por muito que procurasse no Google Maps e em blogs, se não fossem os anfitriões, a experiência não tinha sido a melhor. Tudo bem. Porque são pessoas são locais, conhecem muito bem e estão a filtrar aquilo o que se pode visitar e de acordo com as preferências do hóspede, de acordo com o tempo que o hóspede tem, e ninguém é melhor do que eles para ajudar a filtrar essa informação, claro. Exato, e acaba por melhorar também a experiência do turista para o destino. Por exemplo, eu tinha turistas que querem provar vinhos e eu perguntava, mas quer ver as caves? Quer uma visita guiada e ver as pipas? Ou só quer beber vinho? Ai, só quero beber vinho. Ok, mas há algum em específico? Não, só quero beber vinho. Então vai a uma loja de vinhos, não é? As vinotecas, não vai a uma cave. Agora, quer história, quer ver a pipa? Vai à cave. É X preço. A vinoteca é outro X preço. E isso parece que não muda logo. E tens esse cuidado, porque a maioria das pessoas diz, vai para as caves, e ficam ali, que é excelente, claro que é,
mas fica restrito ao produto das caves. Exato. Bem. Joana, olha, estamos também a entrar na reta final e acho que dos tópicos que queria perguntar, e acho que já falámos de tudo, eu, assim, mais a nível de conselho, um conselho que podes dar a futuros proprietários do alojamento local. Uma coisa que qualquer proprietário que entre ou que abra a sua propriedade, um alojamento local, que tem de fazer, e uma coisa que não pode mesmo fazer. Ora, uma tem que fazer é manter-se na mesma a par das tendências do alojamento. Mesmo que entregue a uma empresa, não pode simplesmente desligar a janela e está a correr tudo. Não, é o proprietário. Acontecendo alguma coisa de mal, não pode proteger-se. Não sou eu que estou a fazer a gestão, porque a empresa depois vai dizer, também não sou eu o proprietário, andamos aqui a tirar a bola quente. Isso não tem sentido nenhum. Isso não pode acontecer. E uma coisa que tem que fazer é manter-se a par, minimamente manter-se a par das tendências, ou ir ver os comentários. Quando eu fazia, a primeira vez que comecei a fazer gestão foi para a minha avó fazia-me isso. Entrava lá no anúncio, ia lá ver os comentários, a classificação, apanhava lá qualquer coisa que não gostava. Olha, que é isto? Tens que explicar. Tinha essa preocupação, né? E eu tenho falado com muitos proprietários e tenho tentado perceber também o que é que precisam mais. E muitos têm me dito, aliás, já aconselhei, por exemplo, no Alentejo, tem um monte no Alentejo que entra agora a época baixa, que deixa de ter reservas. Falei, mas tem algum channel manager, por exemplo, para trabalhar o revenue. Pronto. O que é isso? Não sabia. Tudo bem, nós não temos que saber tudo, mas para quem já tem um alojamento aberto, tem de explorar todas as opções que tem, não é? E se nota ali uma fragilidade, tem que trabalhar para combater essa fragilidade, não é? Exato, porque o que aconteceu é que houve muita gente que entrou no alojamento local na altura que tipo, os turistas não era preciso muito trabalho, era só abrir o anúncio e as reservas caíam. E da pandemia para a frente agora já estão a começar outra vez assim a cair, em época alta, mas fora da época alta nós temos que trabalhar o cliente. Se não está entregue a uma empresa de gestão e somos nós a fazer, diferenciação, não é preciso muito, não é preciso fazer uma decoração cara, não precisa ser de luxo, basta, por exemplo, eu tive uma cliente em 2018 em que ela fazia crochê e então no tempo livre dela, ela era juíza, aquilo era do filho, mas era ela que estava ali a tratar das coisas e fazia crochê no seu tempo livre. Então a casa estava toda cheinha de crochê. E as pessoas achavam um piadão lá, aquilo que era na zona da Trindade. Tinha tudo sempre cheio. Se fosse verão, fosse inverno, depois as pessoas chegavam. As casas têm de refletir personalidade. Sim. E com isto, desculpa, não te quero interromper porque agora estou a ver que saltei aqui uma questão que queria colocar, mas diz isto. Está a dizer que depois chegavam lá, aquilo fazia-me sentir, né? Era a Dona Rita, e ela apresentava-se como Dona Rita, e dava sempre de surpresa um cestinho com queques e bolachinhas, e aquilo dava a mesma sensação de capuchinho vermelho. Era mesmo muito engraçado. E os turistas, ou pessoas adoravam aquilo e voltavam, né? No ano a seguir, voltavam, recomendavam, às vezes vinha amigo do amigo, quando sabíamos que era amigo do amigo, então deixávamos lá um papelzinho com uma surpresa, ela recebia sempre com aquele cestinho. E era um T1 com pátio, era uma coisa até pequenina, mas estava muito aconchegante, cheio de renda por todo o lado, multicolorido, pronto, destacava-se. E não era uma decoração de luxo, não era nada do outro mundo, era a alma dela estava naquele alojamento. Não era aquilo que falámos em relação a nada contra a IKEA, não é? Exato. Mas era aquilo que estávamos a falar, era mais um com a decoração igual, não é? Nós vemos a mesma cama tipo divã em todos os alojamentos, o mesmo cadeirão, e reflete a tal personalidade.
e até o amor pelo negócio, pela propriedade e querer mostrar algo diferente. E isso vai de acordo com, até era uma das principais questões e depois aqui entusiasmamos e eu não saltei, tem a ver com a questão da diferenciação em relação ao hotel, não é? Porque uma das coisas que também diz que alojamento local não é quarto de hotel e que também é uma das coisas que sempre me fez confusão com os alojamentos locais quando existem e quando foi o boom, sobretudo no Porto, assistimos à abertura de muitos que eram autênticos hotéis, apenas com licenciamento de alojamento local, e sabemos porquê, pela facilidade, não é, legislativa. Mas não é um quarto de hotel, porquê? O que é um alojamento local, o que é um quarto de hotel? Porquê é que não podemos comparar aqui as duas coisas? Então, por exemplo, o alojamento local, tirando agora as zonas de contenção, consegue nascer em qualquer lado. Consegue satisfazer necessidades não só de turistas, como eu tinha falado, aquele exemplo de pessoas a mudar de casa, dá. Dá para pessoas a mudar de casa, dá para pessoas que estão a começar, né, saíram de casa dos pais, ou também já tive esse caso, pessoas a virem do Brasil, precisam de um mês enquanto finalizam a compra da outra casa. Por isso é que uma pessoa que vem, por exemplo, um mês, não vai ficar um mês no hotel, porque o valor não compensa, pois vem com coisas, quer se sentir em casa, e nós num quarto de hotel, que é muito mais limitado, não nos sentimos em casa. O quarto de hotel é muito bom quando nós queremos ir de férias e não nos queremos preocupar em fazer a cama e trocar os lençóis ou as toalhas, chegar e ter tudo pronto. Tem linha com aquilo que falámos, exatamente. Enquanto alojamento local, lá está, alojamento, alojar, é uma local, na localidade, enquanto que um hotel já podemos procurar ou perto das acessibilidades, ou mais no centro histórico, ou então se for turismo de negócios vai ser perto dos pavilhões para eventos, e o alojamento local pode nascer em qualquer lado. Já começam a aparecer alojamentos locais que são cabanas no meio do bosque, que eu acho isso giríssimo. Quem quiser apagar da rotina urbana, vai para um alojamento local no meio do bosque, uma casa na árvore, incrível. Há opções, a versatilidade, o alojamento local também permite isso. É. Não é? E que se tentarmos licenciar como um empreendimento turístico, ia ser um filme. Exato. Não é? A Airbnb está, não sei se já fechou, mas estava a haver um concurso de originalidade para a Airbnb a nível de temática e quem ganhasse eles têm um apoio para avançar com o projeto. Mas se formos procurar na Airbnb já tem lá casas, alojamento local, parecem ovnis. Então quem gostar muito... Este tem um separador próprio para isso. Exato, portanto quem gostar assim de coisas diferentes... o alojamento local também consegue ceder essa experiência e que acaba por ser também mais seguro, podemos fazer só um para teste, né? E se tivermos possibilidade de mais para a frente fazer uma coisa maior dentro daquela temática, por exemplo. Enquanto que um hotel tem logo dimensões maiores, existem na mesma hotéis com menos quartos, mas a nível de gestão muda, é o housekeeping, é a recepção, é o sistema de reservas, é parecido, mas não é igual. Claro. Bem. Olha, Joana, estamos mesmo a chegar a 1 hora de live e pronto, já está terminado. Passou rápido. Passou rápido. Olha, só tenho a agradecer a tua disponibilidade para estares aqui e este tempinho na hora do almoço a falar comigo e pronto, espero que no futuro próximo troquemos mais impressões online ou presencialmente e de certeza que vamos fazer. Sim, gostei muito. Obrigada outra vez pelo convite. Lá está, quando a pessoa fala do que nós gostamos e com o coração, o tempo passa a voar, né? As coisas saem simplesmente, não temos aqui dificuldade. Correu bem. Olha, muito obrigado então. E vamos falando, até uma próxima. Sim, pronto. Obrigada. Tá. Um beijinho. Tchau, beijinho. Tchau.